para a gente poder ver a nossa aula aqui. Hoje a gente vai dar continuidade de falar de equação de primeira ordem. E a gente vai estudar uma classe de equação diferencial interessante, que é chamada, na aula passada a gente viu as exatas, né? Vocês lembram que esse programa aqui, quando a gente apareciam umas linhas, ele deu uma atualização, ao Marcos, bom dia, ele deu uma atualização, aquelas linhas desapareceram, né? Ficou interessante. Yuri também, bom dia, Yuri, aparecendo ali também. Só colocar aqui para poder sair todo mundo na tela, aqui, ó, todo mundo aparecendo, para poder ir lá para o YouTube, né? Todo mundo aparecendo aqui agora. Então, hoje a gente vai falar a respeito de equações exatas. As separáveis a gente viu na aula passada. João Paulo também chegando. O pessoal vai chegando e vai participando, né? Já temos bastante gente. Podemos começar, né? 11h05. Então, as equações exatas. Vamos lá para as equações exatas. Quem já fez o curso de cálculo 3, vai ver... Ó, o João Paulo também aparecendo ali. Bom dia, João Paulo. Vai ver que a gente vai ter um processo parecido lá no curso de cálculo 3 também, onde aparecia lá em campos conservativos, né? Então, as equações diferenciais, elas são na forma exata, né? São equações que é escrito dessa maneira, tem uma função de duas variáveis, tá vendo? Mais outra função de duas variáveis que multiplica a derivada dependendo... Esse aqui é o y', né? O dy dx é a mesma coisa? Igual a zero. Então, se a EDO estiver nesse formato, ele vai ser considerado uma equação exata, mas a gente vai ver o que a gente precisa para falar que ela é exata. Então, para ela ser exata, eu preciso dessa igualdade aqui, ó. Essa igualdade ela é facilmente checada, porque a gente já sabe derivar parcialmente, né? A gente aprendeu lá no curso de cálculo 2. Então, a gente pega essa função m. Se a derivada dela em relação a y for igual à derivada dessa n, lembrando que a n é quem que acompanha o y'. Se essa derivada de m em relação a y for igual à derivada de n em relação a x, nesse retângulo aqui, ó, então, logicamente, eu vou pedir continuidade dessas funções e das suas derivadas primeiras, parciais primeira. Então, a EDO ela é dita exata. Ficou claro o que significa ser exata? Tem que checar isso aqui, né? Se isso aqui for verdade, então é exata. Se não for verdade, não é exata. Tá. Mas como é que funciona a solução para esse tipo de equação? Como é que seria a solução do EDO exata? Então, para a gente falar de solução do EDO exata, eu vou pegar essa função psi de xy, que está aqui, ó. Ela vai ser solução. Observe que ela é uma função de duas variáveis. Esse y que aparece aqui, ó, mais na frente, a gente vai definir ele como sendo a nossa solução implícita, novamente. Assim como na equação separável que a gente viu na aula passada, a solução ela poderia ser dada de forma implícita, aqui também nem sempre é possível a gente isolar o y em função de x. Então, a solução, ela vai, como que, se for exata, tiver nessas condições, como que a gente vai falar a respeito da solução? Então, a solução a gente vai falar que é dada através de uma função psi de xy, a Gabriela chegando também, de forma que a derivada dessa psi em relação a x, ela é igual a m, e a derivada parcial dessa mesma psi em relação a y é igual a n. Então, se isso acontecer, se tiver uma função psi que satisfaça essas duas condições, então esse y que aparece aqui dentro, ó, ele vai ser a solução implícita da sua equação diferencial exata. Tá, mas por que isso funciona? Olha para vocês verem aqui, ó, por que realmente isso é verdade. Se você pega, se você tem essa função psi que satisfaz essas duas condições, então você pode pegar isso aqui e substituir na EDO. Ó, a minha EDO, no lugar desse m aqui, ó, no lugar do m, eu vou trocar pela derivada parcial em relação a x, tá vendo? No lugar desse n aqui, ó, no lugar desse n, eu vou trocar por quem? Eu vou trocar pela derivada parcial em relação a y, tá vendo? Tá aqui. E esse aqui eu simplesmente reescrevi ele, tá vendo que ele aparece aqui, ó? Eu simplesmente reescrevi ele aqui. Tranquilo até aí? Eu só reescrevi a EDO utilizando a função psi. Mas agora, para vocês verem, deixa eu dar uma apagada aqui para vocês observarem melhor. Ó, o que é isso aqui, ó? Isso aqui, vocês concordam que é exatamente usando a regra da cadeia, a derivada em relação a x da função psi de xy? Como é que deriva a função composta? Você deriva
a função psi em relação a x, vezes a derivada da primeira variável, que teria um dx, né? Vezes a derivada parcial da variável em relação a x, não é isso? Só que a derivada de x em relação a x é 1. Então, por isso que ele não aparece aqui. Mas a derivada da psi agora em relação à segunda variável, tá aqui, vezes a derivada da segunda variável, que é o y, né, em relação a x. Tá aqui. Então, tudo isso é igual a zero. Tá vendo que ele é exatamente a derivada da função composta psi de xy? Então, se isso aqui é verdade, então basta a gente integrar dos dois lados. Concorda? Ó, se a gente integra aqui em relação a x e integra aqui, né? Ou seja, na verdade não é bem... Se você integra a derivada, você vai extrair a função. E desse lado aqui você tem um zero. Se você tem um zero, então você poderia colocar uma constante aqui, né? Porque quando você derivar, a derivada da constante é zero, não é isso? Então, por isso que esse C apareceu aqui, ó. Esse C aqui ele vai ser importante, por quê? Porque ele vai ser o responsável por fazer aquela família das curvas integrais, para fazer todas as soluções da EDO. Lembrando que a solução da EDO, se não for PVI, ou seja, se não tiver um valor inicial, a solução da EDO é uma família de curva, que a gente falou que era são as curvas integrais. Então, observe que a solução é dada por essa função, tá vendo? Onde o y que aparece aqui dentro é a solução implícita. Ficou claro? A teoria? Temos exemplos mais na frente, né, para poder a gente checar. A Gabriela falou sim. Tá tranquilo para todo mundo, né, gente? Podemos prosseguir? Beleza. O pessoal que está aparecendo aqui, eu consigo ver a reação. E o pessoal que, se não tiver tranquilo, o pessoal que não está aparecendo, pode escrever no chat, se precisar de refrisar alguma parte, refazer, né, alguma dessas partes aqui, a gente vai estar refazendo passo a passo, se não entender. Bom, aqui tem um exemplo. Esse exemplo ele é até engraçado. Quando eu dei essa aula aconteceu no mesmo dia, há um ano atrás, né? A aula 3 coincidiu exatamente há um ano atrás, estava na aula 3 dessa disciplina, 2020. Então, aqui eu tenho, para poder ficar na forma, né? De uma EDO exata, eu tenho que estar com essa carinha aqui, né? Ou seja, eu tenho uma função de duas variáveis m, uma de duas variáveis n, que multiplica o y' igual a zero. Tem que ficar com esse formato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 aqui, vou passar ele para cá e vou igualar a zero, beleza? Para poder ficar nesse formato. E aí, esse 1 que eu vou passar para cá, eu vou juntar com esse termo aqui, ó. E vou chamar ele tudo, tá vendo que eu fiz isso aqui, ó? Vou chamar isso aqui tudo do m. Essa parte aqui que acompanha o y', eu vou chamar de n, para poder ficar no meu formato. Ficou tranquilo aí? Então, eu tenho um m, eu tenho um n, são funções que dependem de duas variáveis. Essas funções aqui, geralmente, elas são contínuas, a menos aqui com o x igual a zero, aqui pode ser que vai ter algum problema, mas eu acho que não, porque até para o x igual a zero aqui tá ok, porque tá somando 1 aqui, tá vendo? Aqui eu não tenho risco de divisão por zero. Então, para qualquer retângulo que você pegar aqui, essas funções vão ser contínuas, vai estar ok. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai checar que é exata, né? Checar que é exata, se for exata, a gente encontra a solução, em caso afirmativo. Então, eu tenho que fazer aquela continha, eu tenho que fazer uma derivada parcial em relação a y e ver se isso aqui dá a derivada parcial de n em relação a x. Essas contas são simples, né? Porque são função racional, na verdade é derivada de polinômio e tal. Essa conta está feita aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho m, tá vendo? Tem um m, tem um n, e aí quando você deriva, aqui eu só coloquei o resultado, né? Mas vocês podem checar isso, por exemplo, você vai fazer n em relação a x, você pode fazer essa conta. Então, esse 2y aqui é constante, você pode colocar ele aqui, e aí você deriva isso aqui utilizando a regra do quociente, né? Em relação a x. Então, você pode, por exemplo, derivar esse camarada aqui de cima, vai dar 2x. Esse 2x aqui, ele multiplica pela de baixo. Menos, né? Agora você conserva a de cima, 1 mais x ao quadrado. Multiplica pela derivada da de baixo, que dá 4x. Todo mundo aqui dividido por 1 mais 2x ao quadrado, né? Que é a regra do quociente. Aqui você vai distribuir, ok? Vai distribuir aqui, esse aqui vezes esse vezes esse.
vai simplificar algumas coisas, vai chegar nesse resultado aqui. Essa conta é tranquila para todo mundo? Beleza. Então, a gente não vai perder tempo nisso aqui, mas aí você pode fazer tanto isso aqui para nx e você pode fazer isso aqui também para my, né? Ou seja, a derivada, aqui tem uma subtração, a derivada do menos 1 é constante, dá zero. A derivada disso aqui em relação a y, isso aqui é mais fácil ainda. Você pode pegar essa coisa tudo aqui como constante, ó. Menos 2x sobre 1 mais 2x ao quadrado. Ao quadrado é tudo constante. Isso você vai derivar y ao quadrado, que vai dar 2y. Beleza? Você pega essa parte toda, depende só de x, é constante. Então, esse aqui multiplicando vai dar o menos 4xy, né? Que tá aqui, né? Menos 4xy dividido por 1 mais 2x ao quadrado, que é exatamente isso aqui, né? Que tá aqui. Então, é exata. Tá. Se é exata, eu preciso achar quem que é a minha solução. Então, eu vou partir para procurar essa função psi de xy. Essa função de psi de xy, ela tem que satisfazer essas duas condições. A derivada... Eita, acho que deu problema aqui, né? Você perdeu... Deu problema aí, não deu? Você perdeu a conexão? Para vocês aí, eu sumi aí? Aqui tá tranquilo. Aqui tá tranquilo também. Uai, apareceu a mensagem aqui, você perdeu a conexão tentando reconectar. Aqui também apareceu essa mensagem. Apareceu? Mas voltou agora, né? Voltou. Beleza. A Connect TV fazendo a gente passar vergonha, né? Se fosse a Mastercard, acho que era pior ainda, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, aqui eu preciso fazer o quê? Eu preciso encontrar a função psi, de forma que a derivada em relação a x seja igual ao m, lembrando que eu tenho esse m, eu tenho esse n lá no meu enunciado. Aí vocês podem usar estratégias que vocês preferirem. Se eu integrar essa aqui, ó, em relação a x, eu vou extrair a função psi, não vou? Ou se você integrar essa aqui em relação a y, eu vou extrair a função psi também, não vou? Então você pode escolher. Ou você pode integrar 1 em relação a x, depois pega o resultado, deriva em relação a y igual a n, ou você pode integrar em relação a y primeiro, pega o resultado, deriva em relação a x igual a m. Então, são duas possibilidades de fazer. Aí você escolhe qual que a integral é menos difícil de fazer. Beleza? Para início de conversa. Lembrando, aqui eu escolhi integrar 1 em relação a x e depois derivar em relação a y igual a n. Quando você integra em relação a x, a sua constante de integração ela pode depender de y. Então, é um fato importante aqui que a gente não pode esquecer. Inclusive, em cálculo 3, a gente viu até questão que, quando a função era de 3 variáveis, a constante poderia depender das outras duas, não era? A constante de integração poderia depender das outras duas variáveis. Nesse caso aqui, é só uma variável. Então, aqui eu vou integrar o m, esse aqui é o m, tá vendo? Esse aqui é o m. Vou integrar m em relação a x. Observe que a minha constante de integração pode depender de y. Porque quando você derivar isso aqui em relação a x, a derivada disso aqui seria zero. Seria uma constante normal. Só que isso em relação a x, né? Então, quando você integra em relação a x, aqui eu posso utilizar a integral da diferença das integrais. Então, a integral desse menos 1 aqui deu menos x, tá vendo? A integral dessa parte aqui, a gente precisa fazer uma pequena substituição. Chamar u de 1, esse u que está aqui, ó, no denominador, quando você deriva aqui, vai dar 4x dx igual a du. Então, o x dx, na verdade, você pode deixar 2 aqui, ó. 2x dx, você pode trocar por meio de du. Por que 2x dx? Porque eu tenho 2x aqui, não tem? 2x dx? Esse y ao quadrado aqui é constante, ele pode sair para fora da integral, porque eu estou integrando em relação a y, beleza? Então, ficou o quê? Aí, esse 2 aqui eu já tirei para fora, tá vendo? Tirei o 2 para fora, aí vai ficar o quê? Vai ficar u elevado a menos 2, porque aqui ficou 1 sobre u ao quadrado, né? 1 sobre u ao quadrado é uma coisa de u elevado a menos 2. Aí você faz a primitiva, soma 1 e divide, tá vendo? Somei 1 aqui no menos 2, dividi por ele. Esse menos com esse menos aqui vai ficar positivo, beleza?
Voltei para a variável x, no lugar do u aqui, ó, u elevado a menos 1. Eu troquei de novo. Beleza? Multipliquei por 2, tá vendo? Multipliquei por 2 aqui, ó, 2 que multiplica u. Vai ficar 2 mais 4x ao quadrado, tá vendo? 2 mais 4x ao quadrado, menos x mais h de y. Então, essa é a parte, por enquanto, a minha solução, esse y que está aparecendo aqui, ó, por enquanto, ele é a solução implícita. Mas só que ainda não fechou ainda a minha conta. Por quê? Porque eu tenho que pegar essa informação e amarrar com essa segunda possibilidade aqui, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa função, vou derivar em relação a y parcialmente e vou igualar a n, que é o que está feito aqui, ó. Para descobrir que h de y é esse, né? Então, quando você pega essa função aqui, deriva em relação a y, tá vendo? Deriva em relação a y, e iguala. Vamos lembrar quem que era o n lá, ó. N era quem que acompanhava a derivada. Ó. O n era exatamente essa expressão aqui, tá vendo? Então, tem que igualar o n. Então, quando você iguala o n, ó, tá vendo? Essa aqui é a derivada em relação a y. Eu dei essa expressão aqui para vocês, né? Essa parte aqui. Essa aqui é o n, né? O n. Isso aqui é igual à derivada. Quando você derivou aqui, o 2 vai cair, não vai? Esse 2 caiu aqui, dá para cancelar com esse 2 e com esse 4. Então, por isso ficou simplificado desse jeito. Mais a derivada de h, porque a derivada de x aqui é zero. Beleza? Eu estou derivando em relação a y, então a derivada de x é zero. Então aí, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar algumas coisas, daqui, ó, essa parte aqui, ó, eu tenho 2 mais 4x ao quadrado, 2 mais 4x ao quadrado, então dá para simplificar um desse com esse, não dá? E ainda sobra um desse, não sobra? Que eu posso pegar esse 2, ó, vou fazer passo a passo aqui, ó, 2y dividido por 2 mais 4x ao quadrado, né? Que eu cortei um quadrado. Tinha 2 embaixo, eu cortei com 1 do numerador e ainda sobrou 1, não sobrou? Aí eu posso simplificar esse camarada aqui com esse, colocar o 2 em evidência, não posso? Então vai ficar y dividido por 1 mais 2x ao quadrado. Então por isso que ficou igual, tá vendo? Então esse camarada aqui, ó, desse lado aqui ficou dessa maneira. E agora a pergunta é, quem que é o h de y? O h de y, para ser igual desse lado aqui, ó. Então, a gente chega à conclusão que é o h de y, tá vendo? A derivada de h, peraí, simplificando, nós temos que h' não, né? A derivada de h, porque fica uma coisa meio esquisita quando a gente fala a derivada de h. Então, quando você pega esse aqui, simplifica com esse, iguala a derivada, deu isso aqui. Então, desse lado aqui, sobrou quem? Sobrou y dividido por 1 mais 2x ao quadrado. E do outro lado, sobrou quem? Sobrou y dividido por 1 mais 2x ao quadrado, mais a derivada de h. Foi isso que sobrou mesmo? Só voltar aqui o valor de n. O valor de n, 2y... Ah, não, o valor de n é esse aqui, né? Ó, 2y... A derivada de psi em relação a y é igual a... Isso aqui é a mesma coisa? Não, né? 2y. O que eu fiz aqui? Aqui é 1 mais x ao quadrado, aqui é 1 mais 2x ao quadrado. Então, não é a mesma coisa. 2 mais 4y ao quadrado. Tem alguma coisa errada aqui, eu acho. Vamos refazer aqui de novo? Depois a gente descobre o erro. Vamos lá, passo a passo aqui, ó. Eu tenho que derivar isso aqui em relação a y. Então, eu vou derivar isso aqui em relação a y. Vai ficar 2y dividido por 2 mais 4x ao quadrado. Isso aqui a gente pode simplificar, vai ficar y dividido por 1 mais 2x ao quadrado. Então, essa é a derivada parcial de psi em relação a y. Eu tenho que igualar isso a n. Na verdade, aqui tem a derivada de h aqui também tem, né? Porque quando você deriva isso aqui, né? A derivada disso aqui dá zero, e a derivada de h fica aqui também.
Então, eu tenho que igualar isso aqui, eu tenho que igualar a n. Vamos dar uma olhada no n lá, de novo. O n é 2y, que multiplica 1 mais x ao quadrado. 2y, que multiplica 1 mais x ao quadrado, dividido por 1 mais... É 2x ao quadrado, né? Deixa eu ver, 2x... Não, 1 mais 2x ao quadrado só. 1 mais 2x ao quadrado. 1 mais 2x ao quadrado. Então, a gente tem que fazer uma manipulação algébrica aqui, né? Para ser igual. Então, ó, quem que vai ser a derivada de h? Vamos isolar ela? Então, esse pessoal aqui vai passar para o outro lado, não vai? 1 mais 2x ao quadrado, menos, né? Esse camarada aqui está positivo. Menos 2y, que multiplica... 2y, a gente já simplificou ele. Vamos usar essa fórmula aqui, ó. Menos y dividido por 1 mais 2x ao quadrado. Então, tirando o mínimo aqui, ó. Vamos usar amarelo. Amarelo fica melhor para escrever no preto aqui ou vermelho? Tanto faz, né? Tá bom, amarelo. O amarelo ficou bom. 1 mais 2x ao quadrado é o mínimo. Esse aqui dividido por esse vai dar 2y. 1 mais x ao quadrado menos y, né? Então, isso aqui vai ficar... vamos lá, distribuir. Esse aqui vai dar 2y. 2y menos y. 2y aqui menos y vai ficar 1y mais 2yx ao quadrado. Eu acho que não compensa colocar o y em evidência, né? Ó, se eu coloco o y em evidência, vai ficar o quê? 2, daqui, né? 2, mais 2x ao quadrado, menos 1, né? Concorda? Colocando o y em evidência. Isso aqui dividido por quem? 1 mais 2x. Então, esse aqui dá para simplificar com esse, não dá? Dá para juntar? Então, 2 menos 1 vai ficar 1 mais 2x ao quadrado dividido por 1 mais 2x ao quadrado. Agora a gente pode cortar, não pode? Então, por isso que a minha derivada de h, ela vale y. Então, a conta está certa, beleza? A derivada de h é igual a y. Então, se a derivada de h é igual a y, como é que a gente faz para extrair o h, né? A gente tem que integrar em relação a y dos dois lados, não é isso? Então, quando você integra o y, vai dar y ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Essa constante aqui agora é constante mesmo, é número mesmo. Luiz Gustavo também apareceu ali. Então, esse aqui deu exatamente y ao quadrado sobre 2. Então, quem que é a minha solução geral agora? A minha solução geral vai ser o quê? Vai ser essa parte inicial que eu já tinha, tá vendo? E agora eu vou acrescentar o meu h de y que eu encontrei. Aí você fala, por que você... Só para ficar no formato original, que era assim, não é? Porque aqui, ó, para você ver, essa função aqui, ó, teria que colocar mais C1 igual a uma constante, não é isso? Aí, quem que é esse C aqui? Eu estou batizando esse C aqui da subtração dessas duas constantes, vai ser uma outra constante. Beleza? Então, não perde a generalidade se você colocar igual a C aqui. Ficou claro a solução para a solução implícita, né? Porque aqui eu não consigo isolar o y, né? Mas esse y que aparece aqui, ó, e esse y que aparece aqui, ó, dá até para tirar o mínimo, tentar fazer alguma coisa mais bonitinha aqui, né? Mas esse y que aparece aqui é a solução implícita da EDO. Esse menos x é do início da equação? O menos x? Exatamente, é a solução parcial que a gente tinha aqui, tá vendo? Ó, esse menos x aqui, ó. Que é a integral desse menos 1 aqui, ó. Entendi. Beleza. Aqui, ó, eu fiz um extra aqui para vocês, para mostrar a questão de como que a gente poderia visualizar essas curvas, né? Ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem a lei de formação. Tá vendo a lei de formação? Essa lei de formação aqui que gerou esse gráfico é exatamente a solução implícita lá, ó. Eu peguei o quê? Eu peguei a minha... Lembra lá que a minha psi de xy era dada por y ao quadrado sobre 2 mais 4x ao quadrado, menos x menos y ao quadrado sobre 2. Aí, isso aqui era igual a constante, né? Aí, eu peguei o caso aqui da constante igual a zero, para poder plotar implicitamente esse y aqui, ó, essa superfície,
em função de x. Quando eu fiz isso, olha o gráfico que gerou. Gerou esse gráfico aqui, tá vendo? E todas essas curvas que aparecem aqui, se você for mudando o valor, C igual a 1, C igual a 2, C igual a menos 1, aqui a parte de baixo, aqui tá vendo, tem outras curvas, você vai obter essas curvas. Aí eu coloquei aqui para vocês a projeção olhando de cima, para vocês verem que todas essas curvas aqui são soluções da EDO. Tranquilo? Então, C igual a 0 aqui, eu vou ter essa principal aqui, ó, essa aqui, ó, no plano XY, que é exatamente essa aqui, ó, essa última aqui, ó. Então, essa é a solução da EDO exata, né? A família de curvas, né? As curvas integrais é dado por isso. Ficou claro o exemplo? No GeoGebra também vocês conseguem resolver isso, utilizando um comando chamado resolver IDO, e aí você só precisa isolar o y' que também dá certo. Tranquilo? Acho que na outra vez que eu dei essa aula, acho que eu fiz isso aí. Depois vocês dão uma conferida lá, mas eu acho que é tranquilo, é só isolar o y' e usar o comando resolver EDO, que vocês vão conseguir essa solução implícita também, e ela vai desenhar, inclusive, essas curvas de... Se você habilitar o rastro, né? Você vai ver que você vai conseguir visualizar essas curvas lá no GeoGebra. Bom, a pergunta que fica é, e se quando eu fizer aquela conta MY e NX, e se isso aqui for diferente? Se ela não for exata? Como é que a gente faz para poder proceder com a solução para esse caso? Então, aí que vai entrar esses fatores integrantes. Como, lógico que a gente já teve um fator integrante, né? Que era aquele mid-x que a gente viu lá, né? Qual que era o objetivo desse fator integrante? Era ajudar a... O nome dele é fator integrante, né? Eu vou integrar ele na minha EDO para me ajudar a resolver a EDO. Então, o objetivo aqui, quando a EDO ela não é exata, a gente vai procurar um fator integrante de forma que quando a gente multiplicar a minha EDO por esse camarada, eu transforme a minha EDO não exata em uma EDO exata. Aí você pode pensar, mas você vai transformar essa EDO, você vai multiplicar ela por uma coisa, né? Por esse fator integrante. Será que a solução que você vai obter não vai ser diferente? A solução para a sua EDO modificada, multiplicada pelo fator integrante, será que ela vai servir para a EDO original, que não era exata? Surpreendentemente, a resposta é sim, vai servir. Então, por isso que ela é interessante a teoria. Logicamente, a gente não vai provar isso aqui no curso, mas a gente vai só utilizar o fato dessa informação, né, que continua sendo solução para a EDO não exata, é uma maneira que a gente tem de transformar a EDO não exata em uma EDO exata e aí proceder com esse mesmo esquema aqui que a gente fez, né, para encontrar a função psi para resolver o nosso problema. Então, os fatores integrantes, eu tenho uma EDO aqui desse formato, tá vendo? Suponhamos que ela não seja exata. Ela não é exata. Se ela não é exata, então, logicamente, a gente não pode partir para o princípio de achar a função psi e derivar em relação a x, igualar o m, porque não vai dar certo esse processo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar uma função f de xy. Daqui a pouco a gente vai desanimar um pouco, né? Porque vai ter uma informação aqui que não é muito legal, porque a gente vai transformar a EDO não exata em uma exata, mas achar esse fator integrante não vai ser tão fácil também. Mas depois a gente vai ver que a gente tem um caso mais simples de encontrá-lo. Então, a gente vai multiplicar ambos os membros da equação, tá vendo? Vou multiplicar do lado esquerdo e do lado direito. Multiplicar do lado direito aqui não vai surtir muito efeito, porque vai multiplicar por zero, vai continuar sendo zero. Então, agora eu quero que essa EDO seja exata. Vou multiplicar pelo f de xy, de forma a transformá-la numa exata. Para transformar em uma exata, logicamente, a multiplicação de duas funções de duas funções de duas variáveis, o resultado pode ser uma função de duas variáveis ou pode ser de uma variável, né? Pode ser que cancela alguma coisa, mas no fundo a grande chance é que seja, ou seja, f vezes m é uma nova, se você quiser colocar uma m tio, né? Mais uma n tio vezes y' é igual a zero, ou seja, essa nova função aqui, ó, que é a f vezes m, essa aqui, a f vezes n, ela também é uma função de duas variáveis. Então, para poder checar, para poder mostrar que a EDO é exata, eu preciso dessa igualdade aqui, concorda? Ou seja, a derivada parcial dessa coisa que está sozinha em relação a y tem que ser igual à derivada parcial dessa outra coisa que acompanha o y' igual a x.
Tranquilo? Então, eu tenho que fazer essa conta. Aqui eu uso a regra do produto, tá vendo? Eu preciso derivar isso aqui em relação a y. Então, eu derivo f em relação a y, conservo m, mais conservo f, derivo m em relação a y. Desse outro lado aqui tem que ser igual a quem? Derivo f em relação a x, conservo n, mais conservo f e derivo n em relação a x, utilizando a regra do produto normal, beleza? Então, quando você faz isso, dá para colocar em evidência algumas coisas. Por exemplo, o que eu fiz? Eu peguei esse termo aqui, ó, e passei para o outro lado da igualdade, tá vendo? Eu subtraí aqui, ó, passei para lá subtraindo, coloquei o f em evidência, e do outro lado aqui eu deixei o f, esse aqui, e trouxe esse camarada para cá subtraindo. Ficou clara a conta? Mas olha para você ver que encrenca que a gente chegou. Eu não tenho quem é a f, eu não tenho a f, eu estou querendo encontrar o fator integrante, e olha para essa equação, eu tenho S, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso e tenho isso. Eu tenho a M, a N e suas derivadas. Mas eu não tenho a F e não tenho as derivadas parciais. Logicamente, eu não tenho as derivadas parciais da F. Viu que essa equação aqui é difícil de ser resolvida? Porque não dá para isolar o F. Porque se você tentar isolar o F, ó, tudo bem, você pode passar esse camarada para o outro lado lá, ó, não tem problema, você não vai estar dividindo por zero. Por que não vai estar dividindo por zero? Porque é certeza que a original não é exata. Se não é exata, isso aqui é diferente de zero, porque ele não é igual. Porque se fosse igual, era exata, não era? Então, eu estou partindo do fato que MY é diferente de MX. Porque não é exata a original. Mas só para vocês verem que ficou ruim, tá vendo? Eu não consigo isolar a F para poder resolver. Porque eu não tenho a F e aqui eu não tenho as derivadas parciais dela. Então, essa observação aqui joga um pouco de balde de água fria na gente, por quê? Porque realmente é uma coisa que não é fácil de resolver, né? Mas, só para ajudar aqui, para não deixar o ânimo cair, aqui tem um exemplo para mostrar para vocês como é que funciona. Logicamente, eu já dei para vocês quem que é meu fator integrante e pediu só para verificar se ele realmente torna a equação inexata, essa equação aqui, ó. Essa equação aqui eu tenho... Se você dividir aqui por dx, tá vendo? Então, esse camarada aqui vai ser o m, esse aqui é o y', tá vendo? Então, esse menos x ao quadrado aqui vai ser o n. Então, essa EDO aqui, se você fizer a conta, né? Se você pegar o m em relação a y, você vai encontrar, tá vendo? Em relação a y vai dar 2y mais x. Se você pegar o n em relação a x, vai dar menos 2x, tá vendo? Ela não é exata. Mas aí pediu para você multiplicar por essa função aqui, ó, dos dois lados, para poder mostrar que é exata. Então, quando você multiplica, na verdade, quando você multiplica, ó, y ao quadrado mais xy dividido por xy ao quadrado, multiplicar, isso aqui está elevado a menos 1, é a mesma coisa de multiplicar 1 sobre ele, beleza? Então, esse aqui vai ser o novo m. O novo m vai ser quem? Dá para cancelar aqui, por exemplo, um y, né? Então, vai sobrar um y mais um x dividido por um xy. Tá aqui, tá vendo? E aí, você vai dividir, ó, tinha menos x ao quadrado, você vai dividir por xy ao quadrado, né? Então, aqui dá para cancelar esse com esse, sobrou menos x sobre y ao quadrado. Tá aqui. Então, esse aqui é o novo m, esse aqui é o novo n. Será que ficou exato? Vamos fazer a conta para a gente ver? Aqui, ó, tá feita a conta, tá vendo? Aqui eu chamei da mesma letra, né? Mas se você quiser colocar um tio aqui, pode. Mas se quiser manter a mesma letra, não tem problema. Então, quando você deriva esse novo m em relação a y, vou só dar uma limpada aqui para a gente fazer essa conta. Quando você deriva esse novo m em relação a y, o que vai ter? Você vai ter que utilizar a regra do quociente aqui, né? A derivada disso aqui em relação a y vai dar 1, multiplica pela de baixo, menos conserva esse, e deriva de baixo em relação a y, vai dar x, né? Dividido por a de baixo ao quadrado. Então, isso aqui é a derivada de m em relação a y. Então, aqui vai dar xy
menos, aqui vai dar um x ao quadrado, e aqui menos xy, né? Porque esse y aqui vezes x vai dar menos xy. Então, dá para cortar esse com esse. E esse aqui divide por x ao quadrado, y ao quadrado. Então, dá para cortar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. Então, sobrou menos 1 sobre y ao quadrado. Tranquilo? Agora, vamos fazer a derivada desse aqui, ó. Esse aqui é mais fácil, né? N em relação a x. Então, menos 1 sobre y ao quadrado é constante e a derivada de x em relação a x é 1. Acabou, né? Então, realmente, transformou em exata, não transformou? E se transformou em exata, a gente pode seguir. Depois, se vocês quiserem ver essa conta aqui, vocês podem pausar o vídeo, se quiser copiar alguma coisa, se precisar, vai estar disponível depois. Por isso que eu vou fazendo e apagando, vocês podem pausar lá no momento que vocês queiram e precisar copiar alguma coisa, dá para fazer isso. Bom, agora eu vou resolver a EDO. Do mesmo jeito que a gente resolveu o exemplo anterior. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a derivada parcial dessa psi, né, que eu não sei quem é, e vou igualar em relação a x, e vou igualar o novo m, né? E vou pegar a derivada dele em relação a y, e vou igualar o novo n. Então, aqui você pode, do mesmo jeito que eu falei para vocês, tem duas escolhas. Você pode integrar em relação a x, que foi o que eu fiz aqui, tá vendo? Em relação a x. A constante pode depender de y. Então, quando você deriva isso aqui em relação a y, o que vai acontecer? Aqui você pode fazer a integral reescrever isso aqui, ó, x mais y dividido por xy, você pode escrever x sobre xy mais y sobre xy, não pode? Quando você tira o mínimo, você volta. Então, esse aqui dá para cortar, tá vendo? Esse aqui dá para cortar, então sobrou 1 sobre y mais 1 sobre x, tá vendo? Esse aqui dá para cortar com esse aqui dá para cortar com esse. Então, sobrou esses LNs aqui, ó. Ah, tá. Eu estou integrando em relação... LN não. Um LN e o outro não, porque aqui ficou em relação a x, tá vendo? A integral em relação a x. Então, 1 sobre y é constante e ficou a integral de 1 dx. Então, por isso que deu isso aqui, tá vendo? A integral de 1 é x, 1 sobre y estava para o lado de fora. E a primitiva de 1 sobre x é ln de x. E aqui eu conservei a minha constante, que pode depender de y. Beleza, então por enquanto a minha solução parcial é essa. Agora o que eu vou fazer? Para poder amarrar a solução, eu vou derivar em relação a y e vou igualar a n. Então quando você deriva em relação a y, tá vendo a derivada disso aqui em relação a y vai dar menos x sobre y ao quadrado. A derivada do ln, esse aqui zero, né? A derivada em relação a y, não tem y, é constante. E aí, igualo ao valor de n. Observe que esse aqui dá para cortar com esse. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Para fazer sentido a minha equação, né? E se ele é igual a zero, então significa que ele é uma constante mesmo. A derivada de h em relação a y dando valor zero, significa que o h de y não depende de y, né? Depende de... é uma constante k. Bom, então agora eu vou pegar o quê? Isso aqui que eu tinha, isso aqui que eu tinha, e isso aqui é uma constante, k. Esse k aqui, isso aqui eu tenho que igualar a uma outra constante c, não é? Aí eu posso pegar esse camarada aqui e juntar com essas duas constantes e chamar simplesmente de uma constante qualquer c. Ficou claro a minha solução? Beleza, então. Observe que eu fiz essa conta, por quê? Porque eu dei de bandeja quem que é a função fator integrante. Agora, fosse para descobrir quem que era a minha f, era difícil de resolver. Como é que a gente vai resolver isso? Deixa eu ver se eu fiz gráfico dessa função. Acho que eu fiz, deixa eu ver. Aqui, ó. Antes, só mostrar para vocês como é que seria aqui, ó, o gráfico. Fiz mais uma solução desse caso aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Está aqui pequenininho, né? Mas essa expressão aqui é exatamente a minha solução lá, tá vendo? Gerei. E aí, logicamente, quando você varia os valores de C, você vai ter o quê? Você vai ter as curvas de nível. Tá vendo? Eu coloquei aqui para vocês algumas soluções desse caso. Tá vendo? Eu tenho a superfície, e aí isso aqui era igual a uma constante, não era? Aí o que acontece? Quando você faz C igual a 1, C igual a 2, menos 1, menos 2, você vai gerar essas curvas de nível aqui, ó, que é solução da minha EDO, curvas de nível que são solução da EDO. Então, só uma curiosidade para mostrar para vocês de onde que vem as curvas integrais, né, as curvas soluções. Aqui, as situações mais importantes que a gente consegue realmente fazer a conta é quando os fatores integrantes eles são mais simples.
Lembra que a minha f ela pode depender tanto de x quanto de y, né? O fator integrante. Se eu colocar dependendo somente de x ou somente de y, eu vou reduzir o meu universo para procurar essa função f. E com isso eu consigo fazer a conta. Ó como é que fica simplificado. Ó. Agora eu vou multiplicar. Aqui eu fiz o caso em que f depende apenas de x, mas em relação a y vai ser análogo. Então agora, para você ver, eu vou multiplicar uma f, observe que essa f agora depende somente de x. Então, então vai ficar o quê? Vai ficar a derivada de f, usando a regra do produto. Em relação a x, conservo o n, mais o f vezes a derivada de m em relação a y. Isso aqui eu tenho que derivar, esse aqui é o novo m, eu tenho que derivar isso aqui, em relação a y, não é isso? Isso aqui tem que ser igual à derivada do novo n em relação a x, não é isso? Utilizando a regra do produto aqui, observe que a derivada de f em relação a y, isso aqui vai zerar, não vai? Porque a f eu estou pegando só dependendo de x, não é isso? Então essa parte aqui morreu. Mas conservo a f e derivo o m em relação a y. Igual, aqui vou derivar o f em relação a x, vou conservar o n, mais vou conservar o f e vou derivar o n em relação a x. Aqui existe tudo, né? Porque essa f aqui, ela depende de x, então existe a derivada em relação a x. Então, o que sobrou foi isso aqui que sobrou, ó. Simplificou a minha equação. Por quê? Porque aqui eu posso colocar... eu posso, por exemplo, dividir por f todo mundo, eu vou ficar dividindo por f, eu vou ficar com my igual fx sobre fn mais, eu estou dividindo por f. Então, concorda que isso aqui vai cancelar? Cortou, não cortou? Então, esse nx eu posso passar ele para o outro lado. Então, vai ficar my menos nx igual a f, a derivada de f em relação a x dividido por f, vezes n. Então, esse n eu posso passar ele para cá dividindo. Então, eu cheguei nessa fórmula aqui, tá vendo? Aí ficou bom, não ficou? Por quê? Porque esse lado direito aqui é todo conhecido. Eu sei quem é a n, eu sei quem é a m, eu sei as derivadas. Aí, desse lado aqui, ficou tudo dependendo de f, mas ainda não ficou tão legal. Mas aí você pode extrair como? Vocês concordam que isso aqui é a derivada do logaritmo de f? Como é que é a derivada do logaritmo de f? Não é a derivada da função dividido pela função? Concorda? Essa regra lá do cálculo 1? É exatamente isso aqui, né? A derivada de f em relação a x dividido por f. Então, eu posso integrar isso aqui. Quando eu integro o ln, quando eu integro a derivada, vocês concordam que o resultado vai sair a função? Então, vai ficar ln de f igual à integral desse trambolho desse lado de cá, né? E aí, como é que eu faço para extrair o f? Pego a exponencial, né? Dessa coisa aqui. Ficou claro como é que a gente faz para poder extrair a f no caso em que a f depende apenas de x? Beleza. Em relação a y é análogo, tá vendo? Só que agora você vai fazer a integral dy, né? Para poder extrair o f, vai fazer em função de y, tá vendo? Eu tenho a derivada parcial em relação a y. E aí eu vou ter a fórmula normalmente. Aqui tem um exemplo para vocês verem como é que funciona no caso prático, né? Ou seja, pediu para encontrar o fator integrante para essa equação, que dependesse apenas de x. Então aqui eu tenho o m, aqui eu tenho o n, tá vendo? Então quem que vai ser o fator integrante? O fator integrante eu vou utilizar essa fórmula. Eu tenho as derivadas da minha função m, da função n, tá vendo? Calculei eles aqui, subtrai um do outro, deu para cancelar bastante coisa, né? Opa, isso aqui, ó, cancelou esse com esse, sobrou 1 sobre x, né? Então, eu cheguei que f, a derivada de f em relação a x sobre f é igual a 1 sobre x. Aqui dá para você chutar de cara que função é essa, né? Qual função cuja... Ó, essa aqui já está no lugar certo, né?
Ou seja, é a função identidade que funciona. Mas se você não soubesse, não tem problema. Você poderia colocar a mesma fórmula lá, ó. Quem que é o F? O F é E elevado à integral do my menos nx sobre n dx. Então, isso aqui é E elevado. Essa conta que a gente fez deu 1 sobre x, né? Então, isso aqui é E elevado à integral de 1 sobre x é ln de x. E elevado a ln de x é x. Se não ficar na cara igual tá essa aqui, né? Você pode fazer a conta e resolver também. Então, f de x igual a x é um fator integrante para essa EDO. Ficou claro, gente? EDO exata? Tem como repetir só essa parte aí da integral de Essa aqui? de my menos nx? Essa aí. Então, vamos só apagar aqui para fazermos de novo. Ó, a fórmula, como eu falei para vocês, é dada por... Eu tenho que integrar isso aqui, né? Tem que integrar isso aqui e integrar isso aqui. Eu pegar a exponencial disso. O que é o my? É a derivada disso aqui em relação a y. Então, qual que é a derivada disso aqui em relação a y? O 3x é constante, a derivada de y é 1, mais a derivada de y ao quadrado é 2y. Então, esse aqui é o my. My tá aqui, tá vendo? Quem que é o nx? O n é esse aqui, ó. Vou derivar em relação a x, o nx, tá? Então, vai dar 2x mais a derivada aqui desse aqui em relação a x é y. Tá aqui. Então, eu vou subtrair um do outro. Quando eu subtrair um do outro, vai dar 3x mais 2y menos 2x mais y. Então, esse aqui com esse aqui vai sobrar um x, né? 3x menos 2x. E esse aqui menos esse vai sobrar um y, né? 2y menos y vai sobrar x mais y. Tá aqui, ó. X mais y é esse numerador aqui, ó. Quem que é o n? O n original, ó, o n original é x ao quadrado mais xy, né? Isso aqui você pode colocar um x em evidência, né? Vai ficar x mais y. Tá aqui, ó. Esse aqui é o n. Aí dá para cortar esse com esse, sobrou 1 sobre x. Então, quem que é a minha f? A minha f, vou fazer aqui embaixo. A minha f é e elevado à integral de my menos nx sobre n dx. E elevado, essa conta aqui a gente já fez, já simplificou ela antes. Então, deu 1 sobre x. Então, esse aqui ficou e elevado, essa aqui dá ln de x. Tem uma constante da integração, mas você sempre pode pegar essa constante igual a zero, beleza? É um caso particular, o fator integrante ele não é único. Então, isso aqui é igual ao próprio x, né? Porque uma é inversa da outra. Ficou claro? Ficou claro agora. Beleza. Então, aqui para terminarmos, falta 7 minutos, não sei, talvez vai passar um pouquinho. Eu vou começar a fazer algumas aplicações a respeito de EDO separável. De EDO exato, eu não sei se tem, mas tem algumas aplicações. E essa aqui é interessante porque fala de café, nem todo mundo gosta de café, né? Mas eu, por exemplo, gosto. Servidor público e café é um caso de amor, né? Eu acho que nas repartições públicas, eu acho que serve muito café, aí acaba que a gente toma bastante café. Mas essa lei de resfriamento de Newton aqui, ela está na engenharia química, então é bem natural, né, isso aqui aparecer, essa lei de resfriamento, ou lei de esquentamento também, né, vai depender da taxa se vai estar resfriando ou não. Então, ela fala que a taxa, eu tenho uma temperatura que depende do tempo, então a temperatura ela vai depender do tempo, beleza? E aí ela fala, a lei fala que essa taxa da variação da temperatura em relação ao tempo, ela é diretamente proporcional da diferença da temperatura naquele tempo que você está analisando por uma temperatura onde você está fazendo o experimento, que é a temperatura do meio, né? Chamei aqui TM, aqui é a temperatura do meio. De forma que a temperatura medida no tempo zero seja um determinado valor fixado, né? Que eu estou chamando aqui de T0. Então, isso aqui é um PVI. Logicamente, para você extrair
a sua solução, eu tenho que resolver essa EDO. E essa EDO, ela é separável. Por que ela é separável? Porque você pode dividir dos dois lados, tá vendo? Você pode pegar esse T' aqui, na verdade, é o DT, né? Dividido por T menos TM. Isso aqui ficou igual a constante. Então, tá vendo que você depende de temperatura de um lado. Então, aqui, se você pegar T dependendo de Tzinho pequeno, então, esse lado aqui é uma constante, é como se fosse alguma coisa dependendo desse T pequeno, e desse lado aqui depende da temperatura. Então, vocês lembram que quando era separável, você pegava o quê? Você integrava alguma coisa aqui em relação a Y, e do outro lado, alguma coisa em relação a X, não era isso? Só que aqui, esse Y aqui, quem está fazendo o papel desse Y é esse T grande da temperatura, e quem está fazendo o papel desse X aqui é o T pequeno de tempo. Então, é uma EDO exata. Exato, separável. Beleza? Então, nesse caso aqui é uma EDO separável, e aí a gente sabe como que a gente precisa resolver, né? Basta integrar dos dois lados, né? Então, aqui tem um exemplo prático do café. Esse café, depois que coou, ou seja, logo após que coou, mediu a temperatura dele no tempo zero, estava 90 graus. Depois de 1 minuto, passou a medir 85 graus. E onde que ele foi feito foi numa cozinha que estava a 30 graus. E aí pediu para você determinar como que a função temperatura ela varia em relação ao tempo, não sei. E perguntou para você também essa parte aqui que é interessante, né? Qual que seria o valor do tempo para que o valor da temperatura, ou seja, T50, eu não sei, vale exatamente 50 graus. Qual que é o tempo que o café vai estar a 50 graus? Vai ter um tempo, não vai? Porque a sala está a 30. Então, tecnicamente, a gente vai ter o que a gente chama de equilíbrio térmico. O café ele vai esfriar. Depois a gente vai ver até o gráfico aqui. Tecnicamente, ele levaria um tempo infinito para poder chegar a 30 graus e não chegaria, né? Só no limite que ele chegaria a 30, mas em termos práticos, a gente sabe que, porque o nosso termômetro que vai medir lá também, a graduação não vai... A hora que chegar em 30,00001, ele vai falar que é 30 graus, por exemplo, né? Então, chegou, né, no equilíbrio térmico. Então, vamos lá. Vamos dividir a minha, aqui, ó, temperatura do meio aqui é 30 graus, é a cozinha. Então, eu dividi por T menos 30 dos dois lados. Eu cheguei num EDO separável, tá vendo? Eu vou integrar isso aqui usando uma mudança de variável. Se você quiser chamar esse T menos 30 aqui de U, né? Então, DT aqui vai ser DU. 1 sobre U vai dar o ln de U, a primitiva, né? Depois você troca o U por T menos 30. Beleza? Então, a primitiva ln de T menos 30, porque a derivada de dentro aqui é 1, né? A derivada de T menos 30 é 1. E do lado de cá vai ficar o quê? Vai ficar K vezes T mais a constante de integração. Esse C1 aqui, eu posso pegar a constante de integração dessa integral, juntar com a constante de integração, subtrair as duas, beleza? E posso chamar de uma nova constante. Então, por enquanto, como é que eu faço para extrair esse T grande, né? Não pode falar outra palavra, não. Esse T grande aqui, tem o T grande e tem o T pequeno, né? Então, para me extrair esse T grande aqui, eu vou pegar exponencial, não é isso? Para poder... Porque está dentro do argumento de um logaritmo. Então, ó, eu pego a exponencial dos dois lados. Então, a exponencial do logaritmo aqui vai dar o T menos 30. Lembrando que esse T aqui é o T de T, beleza? É a temperatura. Dependendo do tempo, T grande. E do outro lado vai ficar exponencial dessa coisa toda aqui, né? Aqui você pode fazer um pequeno malabarismo, pode pegar, conserva a base, soma os expoentes, né? Isso aqui é uma nova constante, tá vendo? Essa nova constante aqui eu tô chamando de C, tá vendo? Multiplicando aqui, ó. E aí esse 30 eu passei pro outro lado. Somando, tá vendo? Então, por enquanto, a minha solução é dada por T de T igual a 30 mais C que multiplica E elevado a K vezes T. Tá vendo que eu tenho duas constantes que eu não sei quem são elas? Mas para isso eu tenho o quê? Eu tenho dois valores referência, né? Eu tenho esse e tenho esse. Então eu vou utilizar exatamente esses camaradas. Ó, se o T for zero, o tempo for zero, tem que dar 90, né? Então eu vou ficar 90 igual a T de zero igual a 30 mais C que multiplica E elevado a K vezes zero. Estou trocando o T de tempo por zero. Então, aqui ficou o quê? Ficou 30 mais
Ó, E elevado a 0 dá 1, então ficou 30 mais C. Então, aqui a gente conclui que esse C aqui tem que ser 60, né? Porque esse 30 vem para cá, para o outro lado, subtraindo. Então, eu descobri que o C tem que ser 60. Então, por enquanto, eu tenho que meu T de T é igual a 30 mais 60, que multiplica E elevado a KT. Deu uma atualizada, né? Encontrei uma constante. Agora, eu vou utilizar outra informação. 85 é igual a T de 1. Vou colocar 1 no lugar do T. E aí, para encontrar o valor de K. Então, vamos ficar o quê? 85 menos 30 vai dar 55. 55 é igual a 60E elevado a K. Esse 60 dá para passar para cá dividindo, não é? 55 sobre 60 é igual a E elevado a K. Aí dá para pegar o logaritmo agora, né? Para poder achar o valor de K. Então, o ln de 55 sobre 60 é igual a K. Está exatamente aqui, ó. Tá vendo? Bom, aí eu coloquei os valores aqui, eu já tenho a minha função temperatura em função do tempo que eu estava procurando, é exatamente essa. Com essas duas informações iniciais, eu tenho essa curva que ela vai satisfazer. E aqui eu fiz até o gráfico para vocês verem o que acontece. Ó, aqui a temperatura da cozinha, 30 graus. Aqui eu plotei a temperatura, tá vendo, em função do tempo. E eu coloquei alguns pontos de referência aqui, porque tem uma segunda parte do nosso problema que pediu para poder a gente encontrar o tempo que a temperatura do café era 50 graus, não é isso? Então, para vocês verem, ó, só pegar aqui, ó, coloca, eu quero que o T de T seja igual a 50. Então, qual que é o valor de T que dá 50? Eu coloco 50 aqui na imagem, tá vendo? É exatamente esse valor aqui, ó. Coloco 50 na imagem e eu procuro qual que é o valor de tempo do T, né? Temperatura vezes tempo. Então, qual que é o valor de T? Faça a conta, né? 50 menos 30 vai dar 20. 20, esse 60 vai passar dividindo, né? Vai cancelar, vai dar esse 1/3 aqui. Aqui vai ficar E elevado a menos 0,087 vezes o tempo. Aí, a gente precisa calcular, para extrair o tempo, a gente precisa calcular o ln, né? Calculo o ln de 1/3 é igual o ln disso aqui. Só que o ln disso aqui vai cair essa parte aqui, ó, vai ficar ln de E elevado a menos 0,087t. Então, isso aqui pode vir para cá como regra do logaritmo, né? Multiplicando, menos 0,087t é igual a ln de E é 1, né? É igual a ln de 1/3. Então, quem que é o T? ln de 1/3, está aqui, né? Dividido por... Esse aqui vai passar para cá dividindo. Você vai encontrar 12,63, que é aproximadamente 12 minutos e 37 segundos. 12,63, tá vendo esse ponto aqui, ó? É exatamente o tempo em que o café vai levar para poder chegar a 50 graus. Ficou claro? Ficou? Por hoje é isso. Dúvidas da aula? Ou foi mais tranquila hoje? Todas. Todas? William. Mas eu acho que se ver mais uma vez, talvez, para poder pegar aqueles detalhes direitinho lá daquelas contas, as derivadas. Inclusive, eu acho que na aula passada, eu acho que eu fiz aquelas contas com mais detalhamento, né? Aquelas derivadas, acho que eu fiz. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem olhar o outro vídeo da outra vez, que eu acho que está bem detalhado lá. A respeito daquela EDO exata lá, que deu aquela conta grande, para poder só fixar melhor o conteúdo. Dúvidas da aula de hoje, além de todas do William, mais alguma pontual que dá para a gente resolver hoje, antes de irmos para o almoço? Não? Verificar como que faço para deixar o café sempre quente, né? Para ele não esfriar. A lei de resfriamento de Newton vai falar que ele vai esfriar, mas aí o que acontece? Hoje em dia tem algumas coisas que o homem inventou, coisas térmicas, né? Que ajuda no isolamento da cozinha, né? A cozinha está a 30 graus. Logicamente, a melhor solução seria se você
ficasse num ambiente a 90 graus. Aí o café ia ficar 90 graus, não ia esfriar, mas quem aguenta? Ia morrer, não ia? Então não tem jeito. Essa seria a solução para ele não esfriar, porque já estava no equilíbrio térmico, mas aí não tem jeito, William. Você pode fazer um isolamento de forma que ele fica. A cozinha está a 30 graus já está calor para danar, né? E aí, o café, se você isolar ele numa caneca térmica, por exemplo, pode ser que ele vai manter um tempo a mais, né? Eu acredito que esse 12,50 e 37 segundos. Eita, o Miguel chegando aqui. Dá oi lá, Miguel. Olha lá. Eita, dá oi. Olha lá, ó, o tio William lá, ó. Sim, oi. Dá um passa bem. Ai, ai. Não quer sair, não, quer ficar. É interessante, o professor, nas gôndolas, né, nas prateleiras, nos supermercados de França, Alemanha, você chega lá na prateleira, já pega a cerveja, já está gelada mesmo, não tem... Por causa da temperatura ambiente? Na zona de frios, a gente chega lá, já tá no ponto, não precisa muita coisa não, de chegar e colocar na arca, né, no frigorífico, não. Já chega, já pega e já toma. Entendi. Isso aí é dependendo da época do ano, não é? Não. Não? O tempo todo? Na zona de frios é sempre assim, tá sempre assim, mas normalmente 8 meses é frio. Caraca, então o pessoal que vende geladeira não deve abrir loja lá, não, né? Não, Pra quê, né? o pessoal do sorvete é só mesmo no verão, os 4 meses e pronto. Nossa, Deus. É diferente, né? É muito complicado. Para quem não está acostumado, deve ser doído, né? Porque frio demais dói, né? É complicado. É complicado. Mas assim mesmo. É a vida, né, William? Bom, podemos ir então para o almoço? Então, até Até quarta. Até quinta, né? Isso. Até quinta. Bom dia para todo mundo. Fiquem com Deus. Até mais, professor. Parabéns. Obrigado, Marcos. Com Deus. Gabriela, Tatiele, Amanda, Dernivaldo, Yuri, Lucas, Thiago, Luiz Gustavo, tem mais.